tarde para todos nós. Vamos aqui, conversar mais um pouco sobre crenças e hoje esclarecer, né, como que se formam crenças dentro de nós, na nossa vida. Então, a crença, primeiro entender o que é uma crença, né? Crença são aquelas frases que você vai repetindo, né, aleatoriamente na sua vida e acha que é só aleatório, e algumas têm até bases ditas científicas, né, tradição, coisas nesse sentido. E o que é que faz com que a crença, né, tome conta da gente? Ela, na realidade, a gente acha que crença é uma coisa mental. O mental é uma tradução. Então, aconteceu uma situação, vamos dar um exemplo, né? Você é pequena, tá ali com seu papai e a sua mamãe em algum dia da sua vida, e eles estão brigando, e você ouve várias frases. E independente de você entender ou não, aquela sensação daquele momento fica dentro de você, uma questão da energia daquilo que está acontecendo ali, fica impregnada em você, você guarda isso em algum lugar. Então, pai e mãe brigam, né? Imagina se isso é muito frequente. Então, você são aqueles que têm que te prover, né? Que são responsáveis pela sua sobrevivência e que, na realidade, eles não se dão bem. Né? Ou então fica aquele clima esquisito, né? Não é algo muito palpável, não tem briga, não tem discussão, mas tem um mal-estar, tem uma outra coisa. Ou o que sua mãe fala em relação ao seu papai, o que o seu papai expressa em relação à sua mamãe, né? Por quê? Porque você é pequeno e não consegue separar que pai e mãe, antes de ser pai e mãe, são pessoas. É um homem e uma mulher que tem questão que são deles, né? Eles não se entendem enquanto casal, enquanto par, enquanto relacionamento. E que, independente do que aconteceu lá, você vai continuar sendo filho, né? E aquele clima, né, que a sua mãe ou seu pai tava ali, eles vêm conversar com você e aí você não sabe muito bem como fazer com tudo aquilo, entende? Então, essas questões, elas vão permeando você, né? A sua forma como você vê a relação. Exatamente isso, né? Exatamente por conta disso que a gente, quando vai fazer algum processo terapêutico para se conhecer mais, você vai encontrando esses lugares dentro, né? Quando a gente vai retornando, né? Você vai dar no lugar de papai e mamãe, porque foi onde você ficou muito tempo, né? Se a gente for contabilizar mesmo, quando esse processo vai dando manutenção nele, lá pelos teus 21. Então, teus 21 você estava numa questão de dependência, né? Tem gente que antes, tem gente que até depois dos 21, né? Então, essa questão do depender permeia, e por depender do outro, entenda que depender está implícito que você precisa deles para sobreviver. Né? Se você não tem o seu pai e sua mãe, quem vai manter o seu corpo, quem vai manter as suas necessidades, entende? Então, a sua vida fica sob a custódia deles, a casa deles, a regra deles, tudo deles. E às vezes a gente percebe essas energias, né? Esse clima que é fundamentalmente emocional e energético, né? Não tem muito um mental ali ainda para discriminar isso é da minha mãe, isso é do meu pai, isso que eu tô sentindo, eu vou sair daqui, não tem que me enfiar. Às vezes a criança se enfia pela questão sistêmica, muitas vezes ela toma inclusive dores, ela quer salvar a mãe, ela salva o pai, ela se enfia no meio.
Gente, ó, tem muita coisa. E isso vai dando para você crenças, né? Você vai acreditando que relacionamento é aquilo, porque é o que você conhece, é o que você experimentou, é o que você viveu emocionalmente, né? E muitas vezes não precisa nem ser algo só relacionado a você, mas alguém que tenha que você tenha um afeto profundo, e isso vai impactando. Às vezes não é pai e mãe, mas é um tio, é um primo, é um amigo, é um vizinho muito querido. São as emoções que vão imprintando, né? Vão fazendo esses desenhos dentro de você. E aí você vai fazendo o quê? É como se você estivesse montando uma história, né? Você pegou aquilo, esses recortes todos que você foi vivenciando, e você tem ali toda uma história para você repetir, né? É a referência que você tem. Mesmo que dentro de você tem momento que fala assim, nossa, mas isso tem alguma coisa errada, tem que ter algo melhor. Mas você não segue muito isso, né? É como se eu fizer isso, eu estou traindo aquilo que eu recebi. Eu recebi, né, um jeito de operar na minha vida dentro de tudo aquilo que eu passei. E às vezes tem dificuldade de jogar fora, porque não é um bom script, não é uma boa história, não é um bom papel que foi dado para você, né? Você foi recortando, né? No mapa astral, a gente olha isso e vê quais são as matrizes, né? Para Sol, para Lua, para Pai, para Mãe, que a gente vai presenciar mais, que a gente tem a tendência de ver mais. Às vezes o dia que você sai e foi passear, seu pai e sua mãe tem uma briga horrível, mas você não estava lá, porque dentro do seu mapa você não ressona com aquilo, né? Então o mapa astral também faz essa leitura, dessa tendência, né? E aí você foi fazendo, né, esse monte de histórias dentro de você, cada uma para uma coisa. E na realidade nada disso é você exatamente, você está além disso, né? A gente é amor e luz em essência, nós somos uma vibração muito bonita, mas que foi recebendo essa densidade, foi recebendo esse pacotinho, entra aqui, faz assim, faz assado. Você não é livre para ser você, tem um monte de regra para seguir. E as leis mesmo que nos regem são deixadas para lá. Tem muita coisa boa? Também tem. Às vezes você aprende disciplina, né? Às vezes você aprende a fazer alguma coisa que você gosta, isso é colocado. Nem tudo é só coisa negativa, gente. Aqui nós estamos olhando para esse trabalho onde você precisa se desenvolver disso, né? Tirar essa roupa, tirar isso, porque continuar com ela, chega uma hora que é uma prisão. Você vai se sentir apertado, né? Você quer expandir e a roupa não cabe mais, né? Precisa virar um pouco o Hulk e arrebentar as roupas aí, ó, para sair correndo. E às vezes é num momento de raiva, às vezes é num momento mais intenso que a gente consegue romper essa casca, né? E evoluir um pouco mais, tá? Então a gente precisa fazer isso, né? Então essa crença, ela é feita nesse formato. Você tem uma estrutura emocional, uma carga emocional linkada a alguma coisa, que foi dado por uma situação, por uma experiência, ou por uma fala, enfim, algo que você vivenciou, né? Ou que você ouviu e te marcou, caiu dentro de você, assim, nossa, eu preciso disso, né? É assim que funciona. Umas coisas que vem meio assim, né? Assim, aceita, ponto e acabou. Aí você fica, mas pra mim não faz sentido, mas você é obrigado a engolir, né? E isso vai se transformando num paradigma na sua vida, né? Num grande contorno. E aí o mundo, você vai replicando isso onde você vai, porque a sua energia, né, vai nessa frequência e ela traz do mesmo. Então a sua tendência é trazer isso repetidamente. Por isso que é interessante você observar o que a vida traz para você. Ela traz o que você enviou. Pode ter sido há muito tempo, pode ter sido numa outra vida, mas chega. Tem uma hora que chega.
né? Então, essa frequência, né, que às vezes a gente traduz por uma frase, né? Ah, então, né, sei lá, casamento hoje em dia não vale nada, não dura, né? A gente tem que observar essas frases, né? Elas são repetitivas na nossa vida, elas são pensamentos recorrentes, elas são sentimentos e emoções que dão fundo a quando você tem que fazer alguma coisa. Às vezes pequenas coisas, né? Hora de levantar, hora de fazer não sei o quê, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o sentimento que tá ali, que flui, né? Às vezes tem um desconforto, você ignora, vai lá, né? E tem coisas que a gente vai desmontando assim mesmo. E isso é tão forte que você vai desencadeando no seu corpo físico sinapses disso. Você cria neurotransmissores, você cria hormônios, você cria doença, né? Você cria, né, alguém dentro de você. E é muito interessante, né? Quando, por um acaso, você cisma com alguém, positivamente ou negativamente, você insiste nisso, aquela pessoa, você está gerando ela dentro de você. Mas não exatamente ela, a sua versão daquela pessoa. Eu não gosto de fulano, eu odeio ciclano, eu odeio ciclano. Esse ódio está aí dentro de você. Você está criando, né, um padrão de ódio em relação àquela pessoa, mas que na realidade está morando dentro de você. Você está se envenenando com ódio, com qualquer coisa, né? Você está introduzindo aquilo que você não quer dentro de você, porque você só fala nisso. Se você só fala nisso, a sua carga só tá nisso, entende? E aí, isso mora dentro de você. Então, por isso, brigar, conflitos, disputas, não é bom, porque o outro, aquele com o qual você está brigando, mora dentro de você. O seu inimigo mora dentro de você, né? E aí, quando ele mora dentro de você, como que você vai ter paz? Reflita um pouco sobre isso, né? Então, as crenças, elas são muito importantes por conta disso, porque elas estão linkadas com uma emoção, né? Lembra que eu falei do curto-circuito? Ela faz um curto-circuito, aí não sai desse lugar, né? Não corre aquela energia para uma outra coisa, para uma outra experiência, para uma outra possibilidade. Fica ali, ó, e truncou, né? Queimou aquele lugar, né? Então, travei por medo, por raiva, por ódio, por X vontades suas, né? E aí aquilo vira um curto-circuito. O seu mundo passa, só vai até ali. Quando vem e oferece alguma vida, oferece alguma coisa diferente, alguém entra na sua vida e te oferece alguma coisa diferente, buga. Buga porque o seu sistema só consegue ir até ali, sabe? Um pouca memória. E oferecer para você um negócio que é um pouco a mais da quantidade que você possui. Precisa aumentar, né? A capacidade de ter mais memórias, de vivenciar outras coisas. E o que impede são as crenças. E as crenças que viraram um paradigma, muito mais, né? Então a vida é assim. Toda vez que você fala algo nesse sentido, é assim, né? Conclusivamente, fechou, né? Não tem mais nada, é só isso. Fique esperto. Isso é uma dica de que você tem um curto-circuito, porque quando você fecha em algo, você está deixando a possibilidade de ter uma coisa diferente que você não pensou, né? Que você sequer cogitou, não passou pelo seu sistema ainda. Não quer dizer que não exista, né? O universo é extremamente amplo, a gente está descobrindo coisas o tempo todo, né? E agora mais do que nunca com essa questão do quântico, né? Dos universos paralelos, das outras possibilidades, tudo isso é muito possível, não é só história de filme, não. Isso são preparações para a gente, ó, abrir a nossa cachola. Então, crenças são extremamente importantes, porque elas te dão esse roteiro para a sua vida, esse script, né? Fechadinho, você está no mesmo papel há quantos anos? Pensa,
né? Essa insatisfação que você tem agora, há quanto tempo você a percebe? Há quanto tempo ela já tá aí, ó, de bracinho dado com você, morando dentro de você? Então, precisa desmontar esse esquema hormonal, neuronal, estilo, enfim, toda essa gama, né, que você acha que é você, né? Todas essas crenças que formam você, que na realidade não são você. Você é mais além e muito melhor, né, do que isso. Aqui um spoiler, né? Uma outra crença que a gente tem também, forte, acho que eu vou falar dela amanhã, essa questão, né, dessa insistência no sofrimento. Por isso que eu falo feliz dia, né? A gente tem que resgatar a capacidade de ser feliz, porque ela tá tão soterrada, né, que ser feliz é pecado, e isso foi uma construção, né? Nós viemos para ser felizes, para sermos alegres, para desfrutarmos de uma vida boa, mas aí vem as crenças, né, geradas por N causas, né, e a gente fica preso nesse lugar. Então a gente precisa se libertar para a gente ser feliz. A vida pode ser muito linda, e é muito linda, mas você precisa abrir mão de umas crenças aí que ainda te impossibilitam de viver essa plenitude, tá bem? E então, domingo agora tem todo um processo de 10 encontros pra gente olhar para crenças, para soltar esses trem aí, pelo amor de Deus, né? Junto com isso, junto ali no nosso encontro, vamos estar os anjos, eu trabalho com eles. Por quê? Porque a nossa frequência, quando a gente está com esse truncamento aí, que esse curto-circuito, fica baixinha. E eles têm uma qualidade energética muito primorosa, muito amorosa, para nos auxiliar, né? Descarregam esse ponto, solta isso, né? Então, eles estão ajudando a gente, né, no momento, né, dos encontros. E dentro desses 10 encontros, 2 deles vão ser dentro do eclipse, né? Dos eclipses solar e lunar, que vai acontecer em setembro e outubro. Então, são 10 sessões, 8 sem eclipse, 2 com eclipses. Vamos juntos, se você se inscreve todas essas 10 sessões, você ganha de presente, ó, as dos eclipses, né? Vão sair aí para você como um presente meu. Então vamos juntos trabalhar crenças, nos libertarmos e ser pessoas muito mais felizes. Aguardo você no direct, aguardo você me chamar pra gente conversar. Gratidão, beijos, Dani.